Por que Frieren é tão bom? A obra que mudou os animes de fantasia. Todo mundo fala que Frieren é uma obra-prima, né? Mas quando você pergunta o motivo, a maioria responde porque é bonitinho, porque é emocionante, ou porque a animação é incrível. Só que na verdade, minha gente, não é nenhum desses motivos. O que faz Frieren ser tão especial é que ele conta uma história completamente diferente da maioria dos animes, sabia? Enquanto quase todos os animes começam com uma aventura para derrotar um grande vilão, Frieren começa exatamente depois que essa aventura termina. E é isso que torna essa obra tão direta e única, né? Pense em qualquer anime de fantasia, aqueles isekai principalmente. O protagonista sempre recebe uma missão impossível, ele encontra os companheiros, fica forte e enfrenta desafios. E no final, derrota o temido Rei Demônio. Em Frieren, tudo isso já aconteceu. O Rei Demônio morreu, o mundo foi salvo, os heróis venceram. E agora? Essa simples pergunta muda completamente a direção da história. Porque pela primeira vez o foco deixa de ser salvar o mundo e passa a ser entender o que acontece depois que o maior objetivo da sua vida acaba. Frieren é uma elfa, e elfos nesse mundo vivem milhares e milhares de anos. Para ela, 50 anos parecem apenas alguns meses ou dias, mas para os humanos, 50 anos significam praticamente metade da sua vida inteira. E aí que entra o primeiro golpe emocional da história, gente. Depois da aventura, cada membro do grupo segue seu caminho. Eles prometem se reencontrar 50 anos depois para assistir novamente a uma chuva de meteoros. Para Frieren, aquilo parece um intervalo pequeno de tempo, mas quando ela volta, todos envelheceram. E Himmel, que antes era um herói cheio de energia, agora é um senhor de idade. Pouco tempo depois, ele morre. E só nesse momento Frieren percebe uma coisa que deveria ser óbvia. Ela praticamente nunca tentou conhecer aquele homem de verdade. Ela passou 10 anos viajando ao lado dele, mas nunca parou para entender quem ele realmente era. E esse arrependimento é o que move toda a história. Essa é uma das maiores qualidades de Frieren. Ela transforma algo simples em algo extremamente emocionante. Porque quem nunca perdeu alguém e pensou: eu queria ter aproveitado mais, queria ter conversado mais, queria ter prestado mais atenção nessa pessoa. Todo mundo já sentiu isso em algum momento da vida. E é exatamente por isso que Frieren conecta tanta gente. Ela não fala apenas sobre magia, ela fala sobre arrependimento, sobre memória, sobre o tempo e principalmente sobre dar às pessoas, enquanto elas estão ao nosso lado, o que elas merecem. Outra coisa que Frieren faz é ser diferente no seu ritmo. Hoje em dia parece que toda vez precisa ter uma luta gigantesca a cada 3 episódios, tudo precisa ser rápido e exagerado. Tudo precisa prender a atenção o tempo inteiro. Frieren faz exatamente o contrário. Desacelera no seu ritmo lento, não tem medo de silêncio, não tem medo de mostrar uma caminhada, um pôr do sol, uma conversa simples, uma lembrança. As trilhas sonoras são completamente pensadas para você se relaxar, pensar, viver aquele momento do anime. Isso faz com que cada momento importante tenha muito mais impacto, né? Quando finalmente acontece uma luta, você sente que ela realmente importa, sabe? Que o anime passou tempo suficiente fazendo você se importar com aqueles personagens. E falando em personagens, Frieren talvez tenha um dos melhores elencos dos últimos anos. A Fern começa com uma garota tímida, mas aos poucos vai mostrando maturidade, inteligência e uma personalidade muito própria. O Stark parece apenas um guerreiro medroso, mas conforme a história avança, percebemos que sua coragem não está na ausência de medo, está justamente em enfrentar o medo mesmo assim. E a própria Frieren muda aos poucos. No começo ela parece fria, quase sem emoções, mas isso não significa que ela não sente. Ela simplesmente nunca aprendeu a lidar com sentimentos humanos. Ao longo da jornada, ela começa a perceber pequenos detalhes, passa a guardar presente, lembrança, objetos sem valor financeiro, mas com enorme valor emocional. E sem perceber, nós vemos essa personagem crescer de uma forma extremamente natural. Outro detalhe genial são os flashbacks. Em muitos animes, eles servem apenas para explicar alguma coisa. Em Frieren, eles mudam completamente o significado das cenas. Às vezes vemos Himmel sorrindo e só vários episódios depois entendendo por que ele fez aquilo. Às vezes uma frase aparentemente simples ganha outro significado muito tempo depois. É como se a história estivesse sido constantemente no passado,
E a cada lembrança faz a gente entender melhor tanto o Rimmel quanto a Frieren. A animação também merece muitos elogios, mas não apenas pela qualidade técnica. O estúdio entende exatamente quando exagerar e quando economizar movimentos. Nas cenas tranquilas, tudo é calmo, os cenários respiram, as cores passam paz. Já nas batalhas, a animação explode em efeitos incríveis sem perceber a clareza. Isso faz com que cada luta seja bonita de assistir, mas não pareça exagerada apenas para chamar a atenção. A trilha sonora faz outro trabalho impressionante. Ela quase nunca tenta roubar a cena, pelo contrário, ela acaba com o sentimento do momento. Quando o anime quer emocionar, ele não precisa gritar, basta alguns acordes e se torna cenas simplesmente em momentos inesquecíveis. Mas existe um detalhe que, na minha opinião, resume Frieren inteiro. Himmel aparece muito pouco no presente da história. Mesmo assim, a presença dele já está praticamente em todos os episódios. Ele continua mudando o mundo mesmo depois da morte, continua influenciando Frieren, Fern e o Stark. E até pessoas que nunca conheceram o herói pessoalmente, isso mostra que uma pessoa que não desaparece completamente quando morre. Ela continua viva nas escolhas que inspirou nos outros. E essa talvez seja a mensagem mais bonita do anime. No final das contas, Frieren não é sobre magia, não é sobre derrotar demônios, nem sobre ficar cada vez mais forte. Frieren fala sobre algo muito mais próximo da nossa realidade. O tempo passa para todo mundo, as pessoas entram e saem das nossas vidas. Momentos simples acabam se tornando lembranças preciosas e muitas vezes só percebemos o valor de alguém quando já é tarde demais. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas terminam esse anime com um vazio no peito. Porque no fundo a história de Frieren não fala apenas sobre uma elfa que tem milhares de anos. Ela fala sobre nós, sobre como dispersamos o tempo, sobre como deixamos de dizer o que sentimos e sobre aprender a valorizar cada momento antes de que ela se torne apenas uma lembrança. E talvez seja justamente por isso que Frieren não é só um dos melhores animes dos últimos tempos. É uma história que continua mesmo que você acabe os episódios. Enfim, é isso. Então, pessoal, se vocês gostaram aí da minha análise, eu assisti esse anime muitas vezes, quer dizer, muitas vezes não, né, umas 2, 3 vezes que eu assisti, pra analisar cada momento. E outra, se inscrevam aí pra apoiar, tá ligado? A edição demorou demais, demais, demais. Eu tive que fazer esse roteiro, passei meia hora fazendo. E é isso aí, ainda são alguns erros, mas espero que vocês entendam, gente. Falou! E se vocês quiserem mais vídeo como esse, digam aí nos comentários que eu trarei de outros animes. E quem quiser me recomendar algum, pode dizer aí nos comentários também que eu vou estar aceitando.